Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor esteja convosco, na vossa casa, no vosso coração, na vossa família. Estamos aqui para mais este momento de adoração. E hoje, o nosso estudo de todas as quintas-feiras, nós vamos estar estudando hoje o capítulo 17 de João. E eu quero orar para que a gente possa ser abençoado com a bênção, né, da inspiração do Espírito Santo de Deus. Pai amado, Pai de misericórdia, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e exaltamos o Senhor pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor que é grande, é imenso para conosco, Pai. Pai, nesta noite, nós estamos aqui, ó Deus, para este culto de louvor, de adoração ao Senhor e também de estudo da tua palavra. Pai, que este vídeo esteja chegando em todos os lares e que cada lar que chegar a tua palavra, ó Deus, possa fazer algo importante, algo que venha nos convencer, que venha nos esclarecer, que venha nos trazer luz sobre a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesta hora, oro pelo nosso Brasil, pelo nosso país, ó Deus, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que têm perdido seus entes queridos. Deus, que o Senhor esteja confortando esses corações. Ó Deus, também oramos, ó Deus, pelo mundo, Deus, todos os países que estão enfrentando, ó Deus, essa pandemia, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando os médicos, os cientistas, os líderes, para que todos eles possam estar, ó Deus, fazendo de tudo para que essa pandemia volte logo, passe desse tempo de tanta angústia, de tanto sofrimento. Pai, obrigado, Deus, pela vida da tua igreja, que o Senhor esteja abençoando a comunidade Batista Central em Citrolândia, cada membro, desde o mais idoso até o mais novo. Ó Deus, abençoa cada um aí nas suas casas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, então, o nosso tema do nosso estudo hoje é uma oração extraordinária. As orações de Jesus, né? Jesus orava também. Jesus era Deus, mas ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele orava. Mas esta oração, ela é muito extraordinária. Primeiro, porque foi uma das últimas orações de Jesus antes da sua ir para a cruz. Segundo, é porque é uma oração assim muito profunda e de muita intimidade com o Pai de uma maneira extraordinária. Então, é uma oração extraordinária, mas ela é uma oração de intercessão. Então, nós estamos aqui com alguns irmãos nos acompanhando e nós vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão Bruno. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um que está aí na sua casa, no seu lar, com a sua família. Que o Senhor Jesus possa tocar o coração de cada um dos irmãos. Vamos adorá-lo, vamos levantar esse cântico de adoração a Ele, porque Ele merece. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz.
Baixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Declara essa verdade. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia! Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Declara essa verdade que vai acontecer nas nossas vidas. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia! Esse dia está chegando. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a verdade do Senhor. Ele está vindo nos buscar. Aleluia. Essa é uma verdade e é uma certeza e a nossa esperança de que Jesus vai buscar para nos tirar deste mundo de lágrimas, de dor, de enfermidade, de vírus. Um dia estaremos num lugar onde não vai acontecer nada disso, porque lá a presença do Senhor, ela é real e não temos mais essas coisas que temos aqui neste mundo. Muito bem, por falar neste mundo, esta oração de Jesus, ela é uma das últimas orações
que ele fez aqui antes da sua ida para a cruz. E é uma oração extraordinária porque ela fala, Jesus ele faz uma profundidade muito grande. Mas antes da gente entrar no texto, querido, quero lançar aí um desafio para vocês. Eu quero perguntar para vocês qual é o significado da palavra mundo. Você vai ver dentro do texto, Jesus falando muito dessa palavra mundo. Ele já falou também em outros versículos, né, em outros capítulos do Evangelho de João. E eu quero saber o que significa essa palavra mundo, o que Jesus está se referindo. Porque ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele chega em João 17, nesse capítulo que nós vamos estudar, versículo 15, ele vai também falar que para Deus não tirar os discípulos do mundo, mas que livres do mal. E quando ele está escrevendo lá a sua primeira carta, João está lá escrevendo a sua primeira carta, ele também, João fala assim, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então, como é que uma hora Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, e de repente há outro texto que diz que não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Então, tá aí um desafio para vocês, tá? Nossos irmãos estão acompanhando aqui também. Então, um desafio, se você sabe de que mundo, em cada versículo desse que Jesus está falando, vocês podem estar aí mandando a sua resposta aí, ok, queridos? Mas vamos lá. Capítulo 17 de João. O capítulo 16, Jesus termina com uma recomendação, uma orientação muito interessante. Versículo 33, tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo, olha a palavra mundo aí, ó. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Continuando, capítulo 17, Jesus falou assim e levantou seus olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Amém. Queridos, essa oração de Jesus, ela tem 4 etapas. Mas, na verdade, ele fez 3 tipos de intercessão, 3 tipos de súplicas. Ele orou por si, nessa primeira parte. Ele orou também para que o Pai concluísse a sua obra aqui na terra. Ele orou por seus discípulos. E depois ele orou pelos aqueles que ainda vinham, aí havia de vir, que sou eu, você, todos nós. Então Jesus já orou por você, meu amado. Amém. Jesus orou por nós, né? Então nessa oração, por isso que ela é uma oração extraordinária, porque Jesus orou por ele nessa primeira parte, orou pelos discípulos que estavam ali, e ele orou pelos discípulos, ou seja, pela igreja que iria ser estabelecida. Então, quando nessa primeira parte da oração, ele fala de que Deus viesse agora, já que era chegada a hora, que Deus viesse glorificar a ele. O que significa a palavra glorificar? De que Jesus estava falando? A palavra glorificar, glória, ela é poder, né? Glorificar é você dar poder. Então, Jesus diz assim, Senhor, me enche do teu poder para que eu possa agora cumprir o propósito, que é o propósito da cruz. Então, quando ele diz, glorifica-me, para que, com o teu poder, para que também o teu Filho glorifique a ti. Então, ou seja, quando o Jesus estivesse ali na cruz, ele estaria também glorificando ao Pai. E ele continua, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus,
verdadeiro a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, na oração, Jesus está dizendo aqui que a vida eterna, todos nós precisamos da vida eterna, porque essa vida aqui, ela é passageira. Essa vida aqui, ela é uma vida que não vai durar muito tempo. Então, a vida eterna é uma vida com Cristo. E ele diz que essa vida eterna é para todos quanto Deus desse a ele. Então, porque ele iria morrer por todos. Ok? Versículo 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então Jesus está dizendo, olha, quando ele chega ali na cruz, ele fala essa palavra novamente. Pai, está consumado. Ou seja, o propósito de Deus, que começou ali, depois que o homem pecou no Éden, de novamente trazer o homem para Deus, só na cruz foi resolvido. Então, está consumado. Ou seja, a obra que Jesus veio fazer. Jesus veio para curar os doentes, para trazer uma palavra para os aflitos, para dar luz dar vista para o cego, né? Então, ele concluiu esta obra. A obra estava concluída. Outra coisa que Jesus diz nessa oração, nessa conversa dele com o Pai: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Então, Jesus disse, olha, Pai, eu manifestei o teu nome ao mundo. É muito profundo isso aqui, queridos, porque o mundo, principalmente Israel, conhecia um Deus da lei. Um Deus que, se fizesse, estava bem. Se não fizesse, estava condenado. Então, agora Jesus traz agora um novo, mostrando para eles um Deus que está disposto a oferecer o seu próprio Filho para morrer na cruz por toda a humanidade perdida. Bom, então ele orou por ele mesmo, né, o versículo de 1 a 5, e agora do versículo 6 a 19, ele começa também a orar agora pelos seus discípulos. Porque ele diz, olha, lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então, Jesus fala com uma segurança. Primeiro, que a palavra que Deus colocou no coração dele para falar aos seus discípulos e a toda a humanidade, ele tinha falado. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu cumpri a minha missão de pregar o evangelho para as pessoas. E a segunda coisa que ele diz, que eles creram. Quando Jesus, a certa época, os fariseus chegaram, os saduceus, os líderes religiosos, perguntaram para ele, quem és tu? E aí ele disse, eu sou filho de Deus. Aí os fariseus ficaram bravos. Aí quando chegou em casa, ele perguntou para os seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí um diz, Elias, outro Jeremias, outro Moisés, e aí aquela coisa toda, né? E aí Jesus faz uma pergunta direta, e vocês? Quem sou eu para vocês? E Pedro, né, diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz, bem-aventurado Simão Barjonas, que não foi nem o sangue, nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Amém. Então, Jesus disse, olha, eles receberam esta palavra e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa intimidade de Jesus com o Pai, isso é uma coisa incrível. Ele fala assim, olha, tu me deste, mas ele é teu. Tu me deste para mim salvá-los, para devolver para ti.
Eu fico imaginando essa conversa de Jesus, eu fico imaginando o que Ana fez, né, com Samuel, seu filho. Ela disse: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der, eu devolvo para ti. E olha que coisa interessante. Ana queria o filho para devolver para Deus. E isso é uma ilustração muito interessante, querido. Será que nós estamos devolvendo nossos filhos para Deus? Ou nós queremos nossos filhos para que, quando a gente estiver velhos, cuide da gente, né? Que cuide da nossa aposentadoria, que seja médico, que seja professores, que seja isso, para nos dar, nos cuidar de nós, também para isso. Mas nós temos que criar filhos para Deus. E Jesus disse: olha, tu me destes e eles são teus. Eles são teus. Porque foi tu que criaste cada um deles. Versículo 10 diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Ou seja, eles são meus discípulos, mas eles também são seus discípulos. Eles são teus filhos. Tudo que é teu é meu. Tudo que é meu é teu. Olha que intimidade. Jesus estava aqui nessa oração conversando com o Pai. Versículo 11. Eu já não estou mais do mundo. Coisa interessante, Jesus estava ali. Como que ele não está mais do mundo? O que a gente pode entender por isso? Né? Eu sei que você leu esse capítulo aí, você está com muitas dúvidas, mas o que Jesus queria dizer? Eu já não estou mais do mundo, mas Jesus estava ali. Estava ali. Então o que Jesus queria dizer com isso? Que ele já estava num estágio tão de espiritualidade, tão forte, que apesar dele estar ali em carne, mas toda a sua... o seu pensamento estava já na glória, já estava lá junto ao Pai. É interessante, irmãos, que esse deve ser o sentimento dos crentes. Muitas vezes os crentes, em vários textos, né, Jesus fala: olha, vocês não são deste mundo. Vocês não são deste mundo. Mas o que acontece? Às vezes nós amamos a Jesus, nós somos apaixonados por Jesus, mas a gente tem muito de mundo. A gente quer ainda o melhor carro, a gente quer a melhor casa, a gente quer a melhor roupa, a gente quer o melhor celular, a gente quer tudo que tem nesse mundo. Por quê? Porque a gente ainda está com os nossos pensamentos ainda longe dos céus. E então, irmãos, mas a gente pode entender, e Paulo diz que a gente, lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Então nós precisamos estar aqui na terra com os nossos pensamentos voltados para os céus. Ok, queridos? Então Jesus está dizendo: olha, eu já não estou mais aqui. A minha mente está toda voltada para os céus. E é assim que nós precisamos viver. E ele continua dizendo: porque eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus agora, ele começa essa oração intercessória pelos seus discípulos. E ele diz: guarda-os. Ele está pedindo a Deus que o guarde. É muito interessante quando nós muitas vezes vamos sair e a gente ora para que Deus guarde nossos filhos. Jesus está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu preciso, Senhor, que os seus guardes. Por que Jesus estava fazendo aquela oração? Porque ele sabia que eles iam enfrentar um sofrimento difícil, um sofrimento muito grande. Pode me dar aqui, meu irmão? Obrigado. Um sentimento muito grande. Ele ia para o Pai, e os discípulos iam ficar sós, e os discípulos iam ficar desanimados. Obrigado, irmão. Os discípulos iam ficar desesperados, tristes.
o sofrimento que eles iam ver, as cenas que eles iam ver, ia deixar os discípulos muito tristes. Então ele pede nessa oração: Senhor, guarde. Mas tinha uma outra coisa, porque que Jesus estava fazendo aquela oração. O finalzinho do versículo diz: para que sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, guarda eles, continua trabalhando no coração deles, para que eles sejam um, para que eles não venham a ser desunidos, para que a igreja seja unida, para que haja um só corpo, um só pensamento, um só movimentar. A oração de Jesus era para que houvesse unidade no meio dos discípulos e no meio da sua igreja. E tem sido assim. A maior vontade de Deus é que a igreja seja unida. Mas muitas vezes não acontece isso, irmãos. Muitas vezes nós temos facções dentro da igreja. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E muitas vezes essa unidade ela é muito difícil de ser trabalhada. Porque cada um quer que prevaleça o seu ponto de vista. Então, é preciso, queridos, é preciso que a gente atente para esta oração de Jesus. Nós precisamos ser um, cada um de nós, assim como Jesus e o Pai são um. Versículo 12 diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, Jesus agora está falando: Senhor, olha, eu tenho guardado, eu tenho trabalhado, eu tenho protegido todos eles que tu me deste, com exceção do filho da perdição. Ou seja, ele está se referindo a Judas, né? Aquele que já estava escrito na Escritura, né? Quando ele diz assim: para que se cumprisse a Escritura, os irmãos podem conferir lá no Salmo 41:9, quando fala do filho da perdição, aquele que se perdeu. Versículo 13: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Ou seja, Jesus não queria, queridos, os seus discípulos abatidos, tristes. Jesus queria que eles tivessem alegria, que eles entendessem que aquele mover, aquela atitude de Jesus de ir para a cruz, aquela atitude de Jesus voluntariamente se oferecer para aquele sacrifício, fosse para trazer alegria. É muito fácil para nós hoje, quando a gente fala da morte e da ressurreição de Jesus, a gente fala isso com alegria. Mas para aqueles discípulos que estavam lá, olhar o seu mestre todo ensanguentado, todo marcado, com a coroa de espinhos, não é fácil. Não é fácil. Acha que foi fácil para Pedro, para João, para Tiago, para todos os discípulos, para a mãe de Jesus? Não é fácil. Como ficar alegre vendo o seu amigo, o seu filho, aquela pessoa que andou com eles, que ensinou tantas coisas, aquelas pessoas que ele curou, ver agora ele todo ensanguentado ali, né, naquela cruz? Não é fácil ter alegria. Mas eu já disse isso numa outra pregação, que a alegria do crente, ela não pode depender de circunstâncias. A alegria do crente, ela tem que estar acima disso, porque a alegria do crente tem que ser a alegria do Espírito Santo. Então, é realmente essa alegria que você tem só na hora da festa, na hora do churrasco, na hora, né, do tropeiro, né? Essa alegria, ela tem um condicional. A alegria verdadeira, ela tem que estar dentro do coração do crente, mesmo que ele esteja chorando lágrimas de sangue. É muito interessante. Então Jesus está dizendo: Senhor, guarda ele, cuida deles, para que eles tenham alegria completa. Não a alegria de que hoje está alegre, amanhã está triste, hoje está bem, amanhã está mal. A alegria do crente, ela tem que ser constante. Estando bem ou estando mal, acontecendo algo ou não. Tem que estar essa alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito, é a alegria. Então, ela não é de circunstância, ela não é por causa das situações. Ela é porque o Espírito Santo está no crente. E quando o crente tem o Espírito Santo, ele tem alegria, mesmo que apareça tudo ao contrário.
E outra coisa que ele diz aqui, querido: deles a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha aí uma palavra mundo aí de novo, querido. Veja só, ele diz: deles a palavra e o mundo os odiou, mas não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Então, Jesus está dizendo: olha, eles vão ficar aqui só de passagem. Eles vão ficar aqui só até eu pregar esse evangelho a toda criatura. E eu vou voltar para buscá-los, para levar para mim mesmo, para estar comigo, para estar conosco, Pai. Então, crentes, vocês que estão me ouvindo, você que é servo de Deus, tome essa palavra no seu coração. Você que está aí angustiado, você que está aí preocupado com a situação caótica que está passando no nosso país e o mundo, tenha essa alegria. Isso vai passar. Vai passar sim, porque nós temos um lugar maior, melhor, diferente. Amém. Onde não há choro, onde não há dor, onde não há angústia, onde não há solidão, onde não há depressão, onde não há nada dessas coisas. Nós temos que nos alegrar com esta palavra, irmãos. Amém, Senhor. É com esta palavra que a gente tem que estar firmada. Ele está dizendo: olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, e é por isso que o mundo vai odiar eles. Jesus já estava orando porque sabia que ia acontecer com cada um deles. Jesus sabia que ia acontecer com Pedro, com Tiago, com Paulo, com todos os outros. Eles foram mortos, muitos deles foram mortos de uma maneira terrível por causa do evangelho. O mundo odiou, o mundo odeia a igreja. O mundo odeia aquele que anda na presença do Senhor. O mundo não gosta daqueles que servem ao Senhor, mas ele gosta daquele crente relaxado, que dá mau testemunho. Aí eles gostam, que faz o que eles querem. Mas quando você faz a vontade de Deus, o mundo odeia aquele que está fazendo a vontade de Deus. Versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É interessante, querido. Jesus está dizendo assim: Senhor, ainda não. Eles precisam cumprir a missão de pregar o evangelho, mas guarda eles do mal. Ou seja, que mal é esse que Jesus estava se referindo? Quando você vai estudar mais profundamente esse mal, Jesus está falando do maligno, que ia trabalhar o tempo todo para tentar tirar os discípulos e todos aqueles que pregam o evangelho do seu intento. Então, ou seja, mas que o Senhor livre do maligno. Versículo 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aí vem um outro pedido de Jesus pelos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santificar significa separar, estar separado para. Então Jesus está falando de uma santificação na verdade. Santifica-os na tua verdade, na verdade de Deus. E a verdade de Deus é que Deus é verdadeiro. Ele não é um Deus falso. Ele não é um Deus que você precisa carregar ele. Ele é um Deus verdadeiro. Então, guarda ou separa eles para a tua verdade, para que pregue a verdade, para que viva a verdade, para que seja verdadeiros, para que venha em todo o tempo ser verdadeiro. Então santifica-os, guarda eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é o nosso escudo, que nós podemos o tempo todo estar protegido por esta verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu o enviei ao mundo. Jesus agora está falando da missão que ele vai fazer. Então ele está indo para o Pai, mas a igreja vai ficar. Os discípulos vão ficar. E eles vão por todo o mundo. É tanto que no último versículo de Mateus ele diz assim: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Versículo 19 diz assim: por eles mesmos me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, ou seja, separados.
Ele diz, eu separei a mim mesmo desta verdade, para que eles também sejam separados, santificados na verdade. E não rogo somente por estes. Agora, a terceira fase da oração de Jesus agora é por nós. Presta atenção que ele fala assim, olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus já estava orando, meu querido. Já estava orando por você. Amém. Jesus já estava orando por você. Você nem sequer era um projeto ainda. Só do coração de Deus. Mas Jesus já estava orando por você. Então, veja só que como você é importante. Você que um dia tomou uma posição ao lado de Jesus e disse que ia segui-lo a ele. E Jesus já estava orando para você. Para que você pudesse saber que Jesus está ao seu lado. Eu não rogo somente por isso, mas também por aqueles que hão de crer na tua palavra. Agora tem que crer. Tem que crer. A chave para que você possa estar guardado debaixo das mãos do Senhor é crer. Você precisa crer nele. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam uns em nós, para que o mundo creia que a tua palavra, que tu me enviaste. Jesus agora volta novamente a falar da unidade. Queridos, é muito importante. Deus só pode operar, Jesus só pode operar na vida da igreja se a igreja estiver unida. Ele diz, para que todos sejam um. E quando a gente vai estudar o livro de Atos, a história da igreja, o Atos da igreja primitiva, a gente vai ver lá no capítulo 2, 42 a 47, quando diz assim, todos tinham tudo em comum. E eles comiam, eles partiam o pão de casa em casa, nas orações. Amados, aquela igreja de Atos era uma igreja linda. Era uma igreja da unidade. Era uma igreja em que as pessoas realmente se importavam uns com as outras. Era uma igreja em que cada pessoa era importante. Ninguém se achava nenhum melhor do que o outro. Ninguém se achava que o outro era mais importante que o outro. Eles repartiam. É tanto que eles vendiam as suas propriedades e levavam para que todos pudessem ter, para que não houvesse pessoas passando fome. Havia unidade, e esta oração de Jesus é nesse sentido, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, a igreja só vai acreditar que Jesus veio a este mundo quando ele ver em nós a unidade da igreja. Amém, Senhor. E acima de denominação, acima de questões doutrinárias, a igreja precisa ser uma. A igreja, nesse momento, precisa estar unida para que a igreja possa orar pelo nosso país, para que o nosso país saia dessa situação. A igreja precisa estar em unidade. Eu lhe dei a glórias que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que eu os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Então, resumindo essa parte aqui, querido, o mundo só vai ver Jesus quando ele vê a unidade em mim. Quando ele vê a unidade que eu tenho com o meu irmão, com o Pai, com Deus, com Jesus. O mundo precisa ver isso. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, Pai, aqueles que me deste, eu quero comigo aonde eu estiver. E é por isso que ele vai vir buscar a sua igreja. Amém. Ele vai vir buscar. Glória a Deus. Gente, vocês estão preparados? Amém, Senhor. Se Jesus voltar hoje, agora, você está preparado? Porque Jesus quer você perto dele. Jesus nos quer perto dele.
Jesus quer a sua igreja lá. Depois que ela cumprir a sua missão aqui no mundo, ele vai vir para buscar a sua igreja. E ele está dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que ele esteja comigo, para que aonde eu estiver, eles também estejam comigo. Para quê? Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de todas essas coisas serem criadas, Deus já amava o seu filho. Antes que o mundo fosse firmado, antes que o homem fosse criado, Jesus já era amado pelo seu Pai. E Jesus também, Deus ama toda aquela criação que ele criou, que somos nós. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram a ti, que tu enviaste a mim. Ou seja, Jesus está falando de uma sinergia maravilhosa aqui entre Deus, ele e os discípulos. Os discípulos, Jesus e Deus. É isso. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Essa sinergia entre Deus, Jesus e a igreja. A igreja precisa estar nessa sinergia com ele. E ele, no último versículo, ele diz: e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e farei conhecer mais, porque o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus está dizendo que os discípulos já conheciam, né, este amor, mas eles iam conhecer mais e mais. Então, todas as vezes que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos conhecer este amor de Deus. Amém. Então, queridos, o que nós podemos resumir aqui nessa noite? Nessa oração intercessória de Jesus. Essa oração profunda. Essa oração que eu fico só pensando, não tem como, né? Como ficou o coração de Deus quando ele ouviu esta oração do seu próprio filho, né? Essa oração tanto de entrega da sua própria vida, essa oração da unidade da igreja, essa oração da unidade da igreja com Cristo Jesus. Então, que Deus possa estar abençoando essa palavra no seu coração, meu irmão, e que você possa entender que nós só vamos estar realmente guardados na verdade se a gente estiver em unidade. Irmãos, precisamos, Igreja de Cristo, precisamos estar em unidade. Cada um tem a sua particularidade, cada um é de uma maneira, mas a gente precisa conviver com isso. A palavra de Deus diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar significa dar suporte, vai com ele, né? Não é, eu não suporto esse irmão, não é nessa palavra. Suportar significa você apoiar aquele irmão, porque ele precisa também caminhar. Já que você caminhou, ele também precisa caminhar. Que Deus abençoe, queridos, a sua vida. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. E aí eu quero encerrar, respondendo aquelas perguntas que eu fiz para vocês. Não sei se vocês mandaram, alguém mandou aí? Não, né? Mas se você não mandou, eu vou dar a resposta para vocês. A primeira pergunta é: de que mundo Jesus está falando no capítulo 3,16 de João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo aí nesse versículo significa espaço, pessoas. Deus não ama o mundo, Deus ama pessoas. Ok? Então, uma tradução seria: porque Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo, que está lá em João 17:15, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, esse mundo aqui já não está falando de pessoas, está falando de planeta Terra,
de espaço. Ou seja, não quero que o Senhor tire daqui, porque eles têm uma missão para cumprir aqui, né? Mas que o Senhor livre do mal, ou seja, que o Senhor os livre enquanto eles estão cumprindo esta missão. E o outro que é 1 João 2, versículo 15, que diz que não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Que mundo é esse que a palavra de Deus está falando? É o mundo que existe dentro de cada um de nós. Ou seja, esse mundanismo que está aí, né? Nesse mundo, ele é um mundo do interior das pessoas. É um espaço de pecado, né? É um espaço onde as pessoas vivem pecando, né? As pessoas cometem ódio, violência, traição, maldade, tantas outras coisas. Então, queridos, quando você lê essa palavra mundo, você vai lá para você entender de que mundo é que a palavra de Deus está falando. Então, que Deus abençoe vocês grandemente nessa noite e que a mão do Senhor esteja com cada um de vocês e que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Boa noite para todos vocês.